1 Reis 14, a profecia de Aías contra Jeroboão. Naquele tempo, Abias, o filho de Jeroboão, caiu enfermo, e disse Jeroboão à sua esposa: Levanta-te, rogo-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como a esposa de Jeroboão, e vai-te a Siló. Eis que ali estará Aías, o profeta, o qual me contou que eu deveria ser rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães e bolos secos, e um cântaro de mel, e vai-te até ele. Ele te contará o que sucederá à criança. E a esposa de Jeroboão assim o fez, e se levantou e se foi até Siló, e chegou à casa de Aías. Porém Aías não conseguia enxergar, porque os seus olhos estavam escurecidos em função da sua idade. E o Senhor disse a Aías: Eis que a esposa de Jeroboão vem te consultar sobre o seu filho, porquanto ele está enfermo, assim e assim tu dirás a ela, porque será quando ela entrar que fingirá ser uma outra mulher. E foi assim, quando Aías ouviu o som dos seus pés enquanto ela entrava pela porta, que ele disse: Entra tu, esposa de Jeroboão. Por que finges ser outra pessoa? Porque sou enviado a ti com notícias pesadas? Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor e Criador de Israel: Porquanto te exaltei dentre o povo, e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e o dei a ti, tu, porém, não tens sido como o meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos, e que me seguia de todo o seu coração, para fazer somente aquilo que era reto aos meus olhos, mas tens feito o mal sobre tudo o que esteve diante de ti, porque tens ido e feito para ti outros deuses e imagens derretidas para me provocar a ira, e tens me lançado nas tuas costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e cortarei de Jeroboão aquele que mija contra a parede, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora o remanescente da casa de Jeroboão, semelhante ao homem que retira o esterco até que todo se acabe. Aquele que morrer de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão, porquanto o Senhor o falou. Levanta tu, portanto, vai-te à tua própria casa, e quando o teu pé entrar na cidade, a criança há de morrer. E todo Israel pranteará por ele, e o sepultará, pois de Jeroboão somente ele virá ao sepulcro, porque nele encontrou-se algo bom para com o Senhor e Criador de Israel da casa de Jeroboão. Além disso, o Senhor lhe levantará um rei sobre Israel, que cortará a casa de Jeroboão naquele dia, que digo eu, há de ser já. Porque o Senhor ferirá Israel, como um junco é sacudido na água, e ele arrancará Israel desta boa terra, a qual ele deu aos seus pais, e os espalhará além do rio, porque eles fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E ele desistirá de Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e que fez Israel pecar. E a esposa de Jeroboão se levantou e partiu, e chegou a Tirza, e quando ela chegou à soleira da porta, a criança morreu. E eles a sepultaram, e todo o Israel pranteou por ela, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou pela mão do seu servo Aías, o profeta. E o restante dos atos de Jeroboão, como ele guerreou e como ele reinou, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E os dias nos quais Jeroboão reinou foram 22 anos, e ele dormiu com os seus pais, e Nadab, o seu filho, reinou em seu lugar, o reinado de Roboão de Judá. E Roboão, o filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali colocar o seu nome. E o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita. E Judá fez o mal à vista do Senhor, e eles o provocaram ciúmes com os pecados que haviam cometido, acima de todos os que os seus pais haviam feito. Porque eles também construíram lugares altos, e imagens e bosques, em todo outeiro elevado, e debaixo de toda árvore verde. E havia também sodomitas na terra, e eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. E sucedeu no 5º ano do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ele tomou tudo, e ele tomou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. E o rei Roboão fez no seu lugar escudos de bronze, e os entregou nas mãos do chefe da guarda,
a qual guardava a porta da casa do rei. E assim foi, quando o rei entrou na casa do Senhor, que a guarda os ergueu e os trouxe de volta para a câmara da guarda. Ora, o restante dos atos de Roboão e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi, e o nome da sua mãe era Naamá, uma amonita, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar.